Em entrevista coletiva, o vice-presidente general Hamilton Mourão, acompanhado de vários ministros, anunciou a deflagração de operações contra atividades ilegais em áreas protegidas por lei federal, a partir de Porto Velho, Cuiabá e Marabá, no âmbito da Operação Verde Brasil 2. Em sua fala, o ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional, general Augusto Heleno, lembrou aos jornalistas que as dimensões da Amazônia são incomparáveis. O general Heleno apontou a necessidade de transformar a visão internacional sobre o Brasil, fornecendo informações reais sobre a situação. O ministro lembrou ainda o tamanho da região, apontando que a Europa inteira cabe na Amazônia Legal e há problemas relacionados a transporte e presença humana nas tentativas de deter o desmatamento. O general Heleno enfatizou que a gente não pode aceitar essa pecha de vilões, lembrando que países que criticam o Brasil não conseguiram impedir que suas florestas fossem devastadas e agora querem nos ensinar a preservar. Assista. Eu só queria lembrar aos caros jornalistas aqui que tudo na Amazônia é grandioso. E essa responsabilidade que o nosso vice-presidente João Mourão assumiu de coordenar esse Conselho da Amazônia é muito importante para o país. Agora é preciso que aqueles que estão envolvidos no problema se lembrem que a Amazônia Legal tem mais de 5 milhões de quilômetros quadrados. A Europa inteira cabe na Amazônia Legal. Tudo na Amazônia é grandioso. Um dos grandes problemas para a fiscalização da Amazônia são meios de transporte. Quando se fala em presença na Amazônia, nós precisaríamos de um efetivo muito maior, um gasto muito maior, para ter uma presença efetiva na Amazônia inteira. Então, o grande segredo da Amazônia é como otimizar recursos e meios diante de uma área gigantesca, onde há um vazio de presença humana, onde nós temos seríssimos problemas, não só de ambiente, mas problemas de ocupação do terreno, problemas de atendimento de saúde, atendimento escolar, atendimento de saneamento básico. Então a Amazônia é uma terra-problema. E o Brasil precisa encarar isso com muita coragem, muita determinação e também muito bom senso daqueles que cobrem esse trabalho na Amazônia. Eu tenho quase certeza que alguns aqui só conhecem Manaus da Amazônia e pensam que conhecem a Amazônia. Não é bem assim. A Amazônia é um grande mistério até para nós que já passamos algum tempo. O João Mourão é um grande conhecedor de Amazônia. Esteve lá várias vezes por períodos longos. E ele conhece muito bem o problema. E acho que por isso ele se voluntariou para assumir o Conselho de Defesa da Amazônia. Tenho certeza que, a partir de agora, o tratamento que vai ser dado ao meio ambiente, ao desmatamento, à conservação das terras na Amazônia, a esse problema indígena, ao problema de garimpo, vai ser diferente. Agora, precisamos de um prazo para que as coisas aconteçam, exatamente porque tudo na Amazônia é grandioso. Aqui, quando se fala em 12 aeronaves, 12 aeronaves, se for para patrulhar o Rio de Janeiro, é maravilhoso. 12 aeronaves na Amazônia é muito pouco, muito pouco. Vão ter que fazer das tripas coração, e é o que a Força Aérea faz lá, é o que o Exército faz. Porque eu tinha, quando era comandante militar da Amazônia, um batalhão de aviação do Exército com 12 helicópteros. Quem conhece um pouquinho de aviação sabe que 12 são 8, não é, ministro Marcon? 12, na verdade, são 8, 4 estão na manutenção. Então, 12 aeronaves na Amazônia é uma coisinha de nada. É cara a manutenção da Amazônia, é cara, é muito difícil, tudo é longe, tudo é complicado. Então nós precisamos ter muita disposição para mudar essa visão que o mundo muitas vezes forja da Amazônia para nos colocar como vilões. A gente não pode aceitar essa pecha de vilões. Se eles estivessem aqui, talvez não conseguissem fazer isso, porque não conseguiram impedir que as suas florestas fossem devastadas. E agora querem ensinar a gente a preservar a Amazônia. Não é uma tarefa fácil, nós sabemos disso e sabemos o quanto nós vamos ter que investir
em material, em gente dedicada, em estoicismo para conseguir fazer da Amazônia aquilo que nós queremos. A Amazônia é, sem dúvida, um grande futuro para o Brasil, mas é preciso que a gente trate a Amazônia com respeito, com veneração, com dedicação e principalmente com bom senso, que a gente leve para a Amazônia essa consciência. Não é uma tarefa fácil, é uma tarefa para grandes homens, e isso é que nós temos que ter na cabeça. Meu boa tarde aí a todas e a todos, agradecer a presença, né, aqui. Nós iniciamos hoje a Operação Verde Brasil 2, com moldes extremamente similares ao que foi realizado ano passado, uma operação que integra o Ministério da Defesa com as Forças Armadas, as 3 forças operando, mais o Ministério da Justiça com a Polícia Federal, Polícia Rodoviária Nacional, e a Polícia Rodoviária Federal, perdão, e a Força Nacional de Segurança. Também presente o Ministério do Meio Ambiente, que tem papel fundamental nisso tudo, com o IBAMA, ICMBio e os órgãos governamentais dos estados, né? As secretarias de meio ambiente dos diferentes estados da Amazônia, as polícias militares, uma vez que, ao longo aí do final de semana, os governadores da região aderiram ao decreto de garantia da lei e da ordem. E aí gostaria de expressar, né, aproveitando a presença de todos aqui, o nosso agradecimento aos governadores pela cooperação nessa atividade. Essa atividade ela foi definida após a reunião inicial do Conselho da Amazônia, no final de março, foi debatida com os próprios governadores e nós traçamos como prioridade, né, esse tipo de operação para enfrentar as ilegalidades que vêm sendo cometidas nas terras, notadamente nas terras afeitas à União, áreas de preservação e terras indígenas, buscando impedir e também trazer para as barras da justiça, da lei, aqueles elementos que estão cometendo infração. Então, a operação teve início hoje, ela foi de surpresa, acredito que os primeiros dados que estão chegando, nós ainda não temos, né, os dados concretos de hoje ainda, não é, Fernando? Tá? Brevemente iremos distribuir isso a todas as senhoras e senhores, mas temos notícias de êxito ali na região de Rondônia, né, notadamente acho que lá na floresta do Jacajá, Jacundá, perdão, é isso aí, na floresta do Jacundá, onde uma grande parte dos elementos que estavam cometendo ilegalidade, né, tiveram suas atividades interrompidas. Então, a partir de agora, nós estaremos em condições de responder a pergunta de todos, porque eu sei que daqui a pouco vocês têm que correr lá para o Planalto para a entrevista aí em relação à situação do coronavírus. Então, estamos em condições de responder a todos. Fernando, tem alguma coisa ainda aqui? Ministro Ricardo Salles, alguma coisa? André, nada? Chegou agora o nosso ministro de Ciência e Tecnologia, que também fez questão de se integrar nesse trabalho, e o apoio do Ministério da Ciência e Tecnologia aqui tem sido fundamental. Ministro Heleno, alguma coisa? Não, obrigado. Então estamos aí em condições de responder as perguntas. Iniciamos a entrevista com a pergunta encaminhada pelo Poder 360, o jornalista Douglas Rodrigues, sobre o orçamento da operação. Por favor, Douglas. Olá, boa tarde. Eu gostaria de saber qual é o efetivo inicial para a Operação Verde Brasil e qual o custo estimado. Na última operação, a Verde Brasil 1, a operação teve um custo de 124 milhões. Já há uma estimativa para essa? Com a permissão do nosso vice-presidente, em primeiro lugar eu queria dizer que na parte operacional, nós estamos aí com a experiência da Operação Verde Brasil 1, né, que ela foi muito bem, teve resultados expressivos e temos um know-how em relação a isso aí, junto com os outros órgãos, particularmente o Ministério da Justiça, do Meio Ambiente, né, o GSI, enfim. Então nós estamos simplesmente adaptando ou repetindo o modelo da Operação Verde Brasil 1. Nós inicialmente temos 3 comandos conjuntos, né?
os comandos conjuntos com sede, um deles em Porto Velho, outro em Belém, mais usando os meios de uma brigada nossa em Marabá, e outro em Cuiabá. Então, são os 3 comandos conjuntos nossos. Nós estamos inicialmente empregando a partir de hoje, as operações já estão em curso, começaram hoje de manhã, com efetivo de 3.800 homens, 110 viaturas, 20 embarcações, 12 aeronaves, enfim, mais 15, 5 em cada comando conjunto, especializado em guerra, que a gente chama guerra química, biológica, bacteriológica, tendo em vista a descontaminação em relação ao coronavírus. Então, essa operação é diferente da Operação Verde Brasil 1, porque ela tem um componente do coronavírus. Então, vice-presidente, eu acho que é isso aí. O Brigadeiro Botelho, que é o custo inicial nessa primeira fase, são de 60 milhões de reais. É isso mesmo, né, Botelho? Sim, senhor. Seguimos com a pergunta do veículo UOL, jornalista Rubens Valente, sobre a operação na Amazônia. Por favor. Obrigado, boa tarde a todos. A minha pergunta é para o vice-presidente Hamilton Mourão. O orçamento do IBAMA teve um corte de 25%, restando 77 milhões para a fiscalização deste ano. Por outro lado, o Comando de Defesa da Amazônia, o Conselho de Defesa da Amazônia, tem 17 militares e nenhum representante do IBAMA e da FUNAI. As operações do Conselho vão substituir a fiscalização do IBAMA? Qual é a ideia do governo? Aonde o governo quer chegar com esse planejamento? Ele cumprirá o PNAPA este ano? De que forma uma operação como essa será sustentável ao longo do ano? Porque ela custou 60 milhões, creio. Como seria isso aplicado na prática? Os militares vão substituir a fiscalização do IBAMA? Bom, segunda pergunta, nós temos diversas terras indígenas invadidas no momento, né? A Pitereua, dos índios Paracanã, Yanomami, com 10 mil, 20 mil garimpeiros, Araribóia, dos Guajajara, os índios isolados Auás. E os invasores são considerados veículos para a disseminação do novo coronavírus. O governo foi eleito com o discurso de cumprir a lei e a ordem. Quando é que a lei e a ordem chegarão a essas terras indígenas? Por que esses índios não estão sendo protegidos da chegada da doença? Obrigado. Muito obrigado pela tua pergunta, Rubens. Eu vou fazer um preâmbulo aqui em relação a isso, depois vou passar aqui para o ministro do Meio Ambiente, né, que ele vai explicar com mais detalhes a atuação do IBAMA. Mas a primeira coisa que tem que ficar clara aqui é o seguinte: o papel do Ministério da Defesa é de coordenação e controle. Então, as Forças Armadas não estão substituindo nem o IBAMA, nem o ICMBio, nem a FUNAI, até porque elas não são especializadas nesse tipo de atividade, muito pelo contrário. Então, o grande papel, número 1, de coordenação e controle. A capilaridade das Forças Armadas permite estabelecimento de bases no terreno que facilitem o trabalho de fiscalização e, principalmente, a segurança e a proteção dos agentes do IBAMA, do ICMBio, FUNAI, né, que estão realizando esse tipo de atividade. Então, eu acho que ficou uma ideia um tanto quanto desencontrada, né, em relação ao papel que as Forças Armadas estão tendo, como foi o mesmo que realizaram o ano passado, não é, na relação do combate às queimadas. Então, nada substitui o IBAMA e o ICMBio. O ministro Ricardo vai aprofundar isso aí, mas a nossa visão é muito clara, né? Nós não podemos continuar indefinidamente a empregar as Forças Armadas nesse tipo de atividades. Nós temos que reconstruir a capacidade do Estado brasileiro de ter, né, elementos de fiscalização e elementos de proteção. Quem são os elementos de fiscalização? O IBAMA e o ICMBio, obviamente, mas que estão com seus quadros de funcionários, muitos atingindo a idade limite, né, estão com os quadros reduzidos, então nós temos que ter capacidade, né, de aumentar esses quadros. E isso é uma discussão que tem que ser travada dentro da realidade orçamentária que o Brasil vive. Seria muito bom se nós pudéssemos, né, rocar, né, funcionários que estão ociosos em outras partes do governo, fazer um treinamento com esses funcionários e colocá-lo lá à disposição do IBAMA e do ICMBio. Mas, infelizmente, isso não pode ser feito.
Ao mesmo tempo, nós temos que efetivamente também buscar o recurso para que a Força Nacional Ambiental pare em pé, ela realmente exista, e não com um mero recrutamento de bombeiros e policiais militares dos estados. Nós teremos que buscar uma solução para isso. Então, essa é a visão geral. No caso específico que você falou aí das terras indígenas, você colocou a questão da terra indígena Yanomami, isso é um problema recorrente. A região dos rios Urariquera e Mucajaí, que eu conheço muito bem, lá no nosso estado de Roraima, desde a década de 90 é submetida constantemente a invasões de garimpeiro. Aquela região ela se liga com o chamado arco mineiro do sul da Venezuela, né, da área ali do maciço da Grande Sabana, né, onde tem uma exploração de garimpo muito forte. Então há uma integração dessas duas partes. Então compete realmente ao Estado brasileiro que nós consigamos efetuar, né, o bloqueio, e todo o tempo nós temos tido tropa do Exército, já houve inclusive troca de tiros nessa região, não é? Entre elementos que tentavam entrar à área e a tropa do Exército que estava bloqueando, mas nós temos que reforçar efetivamente e buscar uma desintrusão desses garimpeiros que estão operando lá. Eu vou passar aqui para o Ricardo Salles para ele aprofundar um pouco nesse assunto. Senhor presidente, bom, com relação ao orçamento, na verdade há um equívoco aí na questão de fato. Mesmo com a redução que atingiu todos os ministérios, o orçamento para a fiscalização acabou sendo maior do que o ano passado, uma vez que nós destinamos, através, está aqui hoje o ministro da Justiça, mas então advogado-geral da União, ministro André Mendonça, destinamos os recursos repatriados da operação da Petrobras Lava Jato para, dentre outras finalidades, a recomposição e até exceder o orçamento original. Portanto, não há déficit nesse sentido, há recursos a mais. Com relação ao planejamento de operações, elas seguem como seguiram no ano passado, mas é imprescindível, como colocou bem o senhor vice-presidente da República, que haja cooperação das forças estaduais, uma vez que parte das operações se dá fora da jurisdição do IBAMA, e mesmo em jurisdição do IBAMA, sempre houve uma necessidade de amparo das forças militares, das polícias militares estaduais, e não será diferente em qualquer momento. Por fim, com relação à opção de longo prazo e à sustentabilidade dessas operações, é preciso lembrar que, para além das atividades de comando e controle, que já foram bem-sucedidas o ano passado na GLO, na Operação Verde Brasil 1, e certamente o serão na 2, há necessidade de avançar nos outros 4 pilares: a regularização fundiária, o zoneamento econômico-ecológico, o pagamento pelos serviços ambientais e a agenda da bioeconomia. Hipóteses essas, pilares esses, que envolvem diversos ministérios, e não por outra razão a criação pelo presidente Bolsonaro do Conselho da Amazônia, presidido pelo vice-presidente Mourão, e que tem, evidentemente, toda a condição de articular todos esses ministérios na solução dos dilemas e dos problemas enfrentados na Amazônia, que, repito, não serão resolvidos apenas com comando e controle. Seguimos com a pergunta encaminhada pela Folha de São Paulo, através do jornalista Gustavo Uribe, sobre preservação da Amazônia. Por favor, Gustavo. Boa tarde, senhores. O ministro falou sobre a MP da regularização. Minha pergunta é, nesse momento, nesse começo de ano, houve um aumento do desmate na Amazônia e houve também um aumento das queimadas no Pantanal. Muitas entidades de meio ambiente dizem que essas duas MPs estão incentivando pessoas a aumentarem o desmatamento na Amazônia. Inclusive, 100 entidades hoje pediram para que o projeto, que essa MP, a tramitação dela seja suspensa, fizeram um pedido à PGR. Eu gostaria de saber se os senhores avaliam que essas duas medidas têm relação com o desmatamento, com o aumento do desmatamento e com o aumento da queimada. E aproveitando a presença do general Heleno, o senhor amanhã fará um depoimento à PGR em relação ao inquérito do Moro. Queria saber o que o senhor pretende falar, pretende desmentir as acusações do Moro? É isso. Ministro Heleno, o senhor quer responder primeiro a sua parte aí? O meu é rápido, eu não tenho que falar disso aqui. Pronto, respondido. Em relação à questão das MPs, o ministro Ricardo Salles colocou muito claramente:
Dois grandes problemas que nós temos são a questão do zoneamento ecológico e regularização fundiária. Enquanto a gente não obtiver esses dois aspectos devidamente regulamentados na área Amazônia, nós vamos continuar a viver nesse eterno jogo de gato e rato entre os elementos do governo responsáveis pela fiscalização e aquelas pessoas, né, que se dedicam a praticar algum tipo de ilegalidade, seja desmatamento, seja queimada, seja exploração de área que não pertence a eles, né? Foram colocadas essas MPs, né, para que o Congresso as analisasse e discutisse, porque lá dentro do Congresso estão representados todos os segmentos da sociedade brasileira. Então, é o ambiente, né, para que se chegue, vamos dizer assim, à melhor proposta. Eu costumo ser um adepto, viu, Gustavo, da teoria de que o ótimo é inimigo do bom, né? Então, se nós conseguimos, né, nós estamos com um prazo apertado, e chegarmos aí à aprovação do AMP, que não resolva definitivamente, mas que pelo menos dê os instrumentos para que se inicie um processo de regularização e, consequentemente, da questão do zoneamento econômico e ecológico, nós vamos diminuir os problemas que nós enfrentamos na Amazônia, ouso dizer, em 80%. Então, o ponto está sendo discutido dentro do Congresso. Tem gente que é contra, tem gente que é a favor, está se chegando, vamos dizer, a números, né? Número de módulos que o camarada poderá declarar, a data de anistia em termos de desmatamento, estão chegando aos números, né, que são mais palatáveis e coerentes para os diversos setores da sociedade. Agora, competir ao governo apresentar uma proposta, né? Ricardo, você quer completar alguma coisa nisso aí? Pois não. Presidente, eu queria falar. Ok. Eu só queria lembrar aos caros jornalistas aqui que tudo na Amazônia é grandioso. E essa responsabilidade que o nosso vice-presidente João Mourão assumiu de coordenar esse Conselho da Amazônia é muito importante para o país. Agora, é preciso que aqueles que estão envolvidos no problema se lembrem que a Amazônia Legal tem mais de 5 milhões de quilômetros quadrados. A Europa inteira cabe na Amazônia Legal. Tudo na Amazônia é grandioso. Um dos grandes problemas para a fiscalização da Amazônia são meios de transporte. Quando se fala em presença na Amazônia, nós precisaríamos de um efetivo muito maior, um gasto muito maior, para ter uma presença efetiva na Amazônia inteira. Então, o grande segredo da Amazônia é como otimizar recursos e meios diante de uma área gigantesca, onde há um vazio de presença humana, onde nós temos seríssimos problemas, não só de ambiente, mas problemas de ocupação do terreno, problemas de atendimento de saúde, atendimento escolar, atendimento de saneamento básico. Então, a Amazônia é uma terra-problema. E o Brasil precisa encarar isso com muita coragem, muita determinação e também muito bom senso daqueles que cobrem esse trabalho na Amazônia. Eu tenho quase certeza que alguns aqui só conhecem Manaus da Amazônia e pensam que conhecem a Amazônia. Não é bem assim. A Amazônia é um grande mistério até para nós que já passamos algum tempo. O João Mourão é um grande conhecedor de Amazônia. Esteve lá várias vezes por períodos longos. E ele conhece muito bem o problema. E acho que por isso ele se voluntariou para assumir o Conselho de Defesa da Amazônia. Tenho certeza que, a partir de agora, o tratamento que vai ser dado ao meio ambiente, ao desmatamento, à conservação das terras na Amazônia, a esse problema indígena, ao problema de garimpo, vai ser diferente. Agora, precisamos de um prazo para que as coisas aconteçam, exatamente porque tudo na Amazônia é grandioso. Aqui, quando se fala em 12 aeronaves, 12 aeronaves, se for para patrulhar o Rio de Janeiro, é maravilhoso. 12 aeronaves na Amazônia é muito pouco, muito pouco. Vão ter que fazer das tripas coração, e é o que a Força Aérea faz lá, é o que o Exército faz. Porque eu tinha, quando era comandante militar da Amazônia, um batalhão
de aviação do Exército com 12 helicópteros. Quem conhece um pouquinho de aviação sabe que 12 são 8, não é, ministro Marconi? 12, na verdade, são 8, 4 estão na manutenção. Então, 12 aeronaves na Amazônia é uma coisinha de nada. É cara a manutenção da Amazônia, é cara, é muito difícil, tudo é longe, tudo é complicado. Então, nós precisamos ter muita disposição para mudar essa visão que o mundo muitas vezes forja da Amazônia para nos colocar como vilões. A gente não pode aceitar essa pecha de vilões. Se eles estivessem aqui, talvez não conseguissem fazer isso, porque não conseguiram impedir que as suas florestas fossem devastadas. E agora querem ensinar a gente a preservar a Amazônia. Não é uma tarefa fácil, nós sabemos disso, e sabemos o quanto nós vamos ter que investir em material, em gente dedicada, em estoicismo, para conseguir fazer da Amazônia aquilo que nós queremos. A Amazônia é, sem dúvida, um grande futuro para o Brasil. Mas é preciso que a gente trate a Amazônia com respeito, com veneração, com dedicação e principalmente com bom senso. Que a gente leve para a Amazônia essa consciência. Não é uma tarefa fácil, é uma tarefa para grandes homens. E isso é que nós temos que ter na cabeça. Obrigado, ministro. Podemos ir. Seguimos com a pergunta encaminhada pela TV Globo, através do jornalista Júlio Mosqueira, sobre preservação da Amazônia. Por favor, Júlio. Obrigado, boa tarde a todos. Primeiro eu queria uma avaliação do governo, pode ser do vice-presidente Mourão, ou então do próprio ministro Ricardo Salles. Meu pedido é sobre, indo um pouquinho dentro da pergunta do Gustavo, uma avaliação sobre a causa desse aumento do desmatamento na Amazônia nesse período, nesse primeiro trimestre. Eu gostaria de saber qual é a avaliação. Segundo, eu gostaria de saber, aí do ministro Ricardo Salles, o que está sendo feito para justamente suprir as necessidades do IBAMA, sobretudo do ponto de vista de recursos humanos. E gostaria de saber também se dentro do procedimento agora, equipamentos que forem pegos em atividades ilegais, se esses equipamentos serão destruídos. Pode responder, tá? Bom, com relação ao aumento do desmatamento, como todos nós já sabemos, ele vem aumentando desde 2012. E essa curva de aumento mais forte de 2018 para frente. Mas desde 2012 há um aumento do desmatamento. Portanto, a explicação é a dificuldade, como bem ressaltou o ministro general Heleno, necessidades de logística, de operação, de fiscalização, comando e controle, mas também a não adoção, pelos últimos 20 anos, de medidas que dessem alternativa econômica sustentável para a população que vive na Amazônia e que ali, os mais de 20 milhões de brasileiros que vivem na Amazônia. Portanto, um dos trabalhos que eu tenho certeza será muito bem desempenhado pelo presidente Mourão é o de coordenar esses diversos vetores de criação de oportunidade para esses brasileiros que ficaram para trás na Amazônia. Com relação ao IBAMA propriamente dito, o que nós temos é um déficit de pessoal, e realmente isso é grave, se arrasta há muitos anos. Infelizmente, com a situação frágil econômica que o governo do presidente Bolsonaro recebeu, há uma dificuldade em abertura de concursos, daí, portanto, a necessidade de criação de instrumentos alternativos, tais como a GLO, a Força Nacional Ambiental, a utilização de coordenação de outras forças, polícias militares estaduais, IBAMA, ICMBio, enfim, o que houver de disponibilidade dentro do que já existe. Por fim, com relação a todas as outras demandas que nós temos ali para a região, é realmente muito importante que haja essa coordenação. Como bem, repito aqui, já bem colocado pelo ministro Heleno, é realmente necessário, ali, dada a magnitude do desafio, que nós tenhamos essa multitarefa, né, trabalhando juntos, senão nós vamos continuar enfrentando essa dificuldade e esse desafio de Amazônia apenas com operação de fiscalização, comando e controle, que não será suficiente. Seguimos com a pergunta encaminhada pela Globo. Espera aí, faltou uma aí. Com relação à inutilização de equipamentos, o que nós temos que fazer é seguir a lei
e os regulamentos aplicáveis. Há previsão para casos especiais onde, dadas as circunstâncias, é permitida, diante de certas circunstâncias, a inutilização, mas a regra deve ser a de apreensão e custódia desses equipamentos, até para que, diante das dificuldades orçamentárias que estados e municípios passam, a gente possa destinar, uma vez dado o perdimento a esses equipamentos, destiná-los à utilização por municípios e estados. Seguimos, então, com a pergunta da Globo News, através do repórter, jornalista Victor Boiadigian, sobre as operações na Amazônia. Por favor, Victor. Boa tarde a todos. Vice-presidente, por gentileza. Aqui, ó. Vice-presidente, é difícil, eu sei que é falar na abertura de uma operação, a previsão do prazo que ela vai durar, mas com a experiência da anterior, do ano passado, foi prorrogado uma vez, então 60 dias, qual é a expectativa de duração dessa GLO, levando em conta que a outra entrou num período em que as queimadas ainda estavam, um período de queimadas mais intenso do ano? Será que a gente vai ter essa operação se estendendo até, eventualmente, segundo semestre? Obrigado. Obrigado aí, Vitor. O que acontece? A operação, inicialmente, ela está prevista até 10 de junho, né? 30 dias aí, que é o prazo do decreto, podendo ser estendido. A nossa visão é que essa operação, né, e aí, infelizmente, nós não podemos apresentar aquele planejamento do Ministério da Defesa, que é um planejamento que se estende até o final desse período de governo do presidente Bolsonaro, até 2022, porque nós não temos dúvida que o problema vai continuar a existir, né? Essa é a realidade, nós não temos dúvida, né? Nós consideramos que não é o melhor o emprego para as Forças Armadas ter que estar atuando constantemente nesse tipo de situação, mas, infelizmente, é o meio que nós temos, né, para conseguir, né, impedir ou limitar, né, que essas ilegalidades continuem a ocorrer. Então, né, essa operação, inicialmente, ela dura aí 30 dias, podendo se estender, porque a nossa visão é que vai iniciar a temporada do período da seca, né, e vai iniciar a queimada, vai voltar a queimada. Então, nós temos que estar preparados para impedir que a queimada ocorra, exatamente por quê? Porque, como colocou o general Heleno, né, nós não queremos que o Brasil seja, né, colocado para o restante do mundo como vilão do meio ambiente. Nós não somos isso, né, e queremos deixar claro o nosso compromisso com a proteção, a preservação e a busca do desenvolvimento sustentável na Amazônia. Então, hoje eu não posso dizer, mas o planejamento que nós temos é um planejamento perene no tempo aí, até que, conforme o Ricardo colocou, a gente consiga recompor os quadros dos órgãos de fiscalização e tenha uma força efetivamente voltada só para isso, não tendo que tirar as Forças Armadas da destinação específica delas. Tá bem? Quer completar aí, Fernando? Não, acho que o vice-presidente esgotou o assunto e realmente a gente tem que tirar os ensinamentos, e nós fizemos isso em relação à Operação Verde Brasil 1. E nós repassamos aos respectivos órgãos tudo aquilo, a gente chama de uma análise pós-ação, uma APA, né, dizendo o que nós encontramos naquela operação, que teve resultados, o ministro Ricardo é testemunha disso, resultados significativos, não só pela atuação das Forças Armadas, pela integração com as outras agências, que é fundamental. Nós entramos na Operação Verde Brasil em final de agosto, já no período de queimada. Essa aí, nós estamos entrando antes, estamos no período de desmatamento ainda. Nós tivemos resultados significativos estatísticos no mês de setembro e outubro. Então, o complemento era esse, vice-presidente. Encerrando a nossa entrevista coletiva, teremos a pergunta encaminhada pelo jornal O Estado de São Paulo, através do jornalista Vinícius Valfredo, sobre a eficácia da operação. Por favor, Vinícius. Boa tarde a todos. Vice-presidente, na semana passada, quando o senhor comentava o GLO, disse que o Conselho da Amazônia colocou como prioridade a questão do desmatamento, das queimadas, mas, ao mesmo tempo, o senhor disse que essas operações ocorrem com limitações, até por conta do emprego de Forças Armadas em combate ao coronavírus também. Então, queria saber que garantias que a gente tem que operações como essa terão consistência e não serão, enfim, ações
pontuais e eventuais. E também, diante dessas dificuldades que o general Heleno colocou, os senhores têm uma meta, uma ideia no horizonte sobre o que será assim, um nível de desmatamento razoável e aceitável? Bom, eu vou falar no que me cabe às Forças Armadas aqui, complementando. Eu me reporto novamente à Operação Verde Brasil 1, em que a ação coordenada das Forças Armadas com diversos órgãos apresentou um resultado efetivo, e nós esperamos a mesma coisa agora aí. Né? Eu falei da previsão de 3.800 homens das Forças Armadas sendo empregados agora, e não me reportei às outras agências. As outras agências são cerca de 400 homens, aí é bastante coisa, distribuído nas 3 áreas nossas, iniciais, né? Que começaram hoje. A respeito de números e dados aí a respeito disso, eu passo para o ministro Ricardo se tem alguma coisa efetiva. Bom, com relação à expectativa de desmatamento, nós temos acompanhado os números do PRODES e do DETER, o PRODES que fecha anualmente, o DETER em período mensal, né? E o que nós vemos é um aumento realmente desse desmatamento, que foi agravado substancialmente, como já colocado aqui pelo ministro Fernando, por esse problema da restrição em relação ao Covid. Então, vem em muito boa hora a nossa GLO, atuação que deve conter o crescimento desse desmatamento, mas cujo percentual, nós vimos essa semana, atingiu 64%, de acordo com o INPE, no aumento. Então, nós temos que segurar esse percentual e trabalhar para que já no ano que vem haja uma redução drástica com relação ao desmatamento base 2018 e 2019. Temos certeza que o presidente Mourão está fazendo aqui a coordenação mais adequada para isso e os resultados devem chegar neste período, mas é importante agir o quanto antes e pelo período que for necessário. Nesse aspecto aí da meta, né, que foi muito bem colocado, o planejamento que o Ministério da Defesa, em particular aí o Estado-Maior Conjunto, tem, leva esse tipo de operações até 2022, buscando a cada ano ir reduzindo, né, essa questão do desmatamento até entrar dentro daquilo que esteja de acordo com a nossa legislação. Vamos lembrar que a nossa legislação em relação à Amazônia, ela permite que 20% seja desmatado, 80% tem que estar preservado. Estou falando aqui em números macro e em números gerais. Em alguns lugares isso foi ultrapassado, em outros, muito pelo contrário, a selva encontra-se totalmente preservada. Então esse é o planejamento que nós temos, e eu quero deixar claro isso aí. Não é uma operação sazonal. Nós vamos levar isso até o final desse período de governo, no intuito de reduzir essas práticas ilegais que vêm ocorrendo aí ao longo dos últimos tempos. Ministro Marcos Pontes, o senhor quer completar alguma coisa aí? Bom, boa tarde. Boa tarde a todos. Gostaria só de complementar aqui com relação à participação, quando a gente fala em ciência, inovações e comunicações dentro desse contexto, que, em parte, vamos começar por esse eixo de ciência, né? Nessa questão de ciência, além da parte de monitoramento, nós também temos a parte de simulação, modelamento. Então, isso tem sido feito e vai ser implementado ainda melhorias nesse sentido com o INPE e com o LNCC, Laboratório Nacional de Computação Científica. Então, essa é uma parte importante para que nós tenhamos um acompanhamento mais preciso e também a simulação, né, de efeitos ou os impactos, né, do que está sendo feito para reduzir esse desmatamento. Além disso, a presença da pesquisa na região amazônica é extremamente importante para auxiliar não só no desenvolvimento de novos sistemas de produção, ecossistemas de produção, mas também para que haja um conhecimento mais profundo da região, das populações, e que nós possamos, através disso, também impedir ou atrapalhar, vamos dizer assim, a propagação de desmatamento. Sobre inovações, existem linhas já dentro do Ministério, vocês devem ter acompanhado, nós colocamos prioridades para várias áreas de pesquisa e desenvolvimento,
e uma delas especificamente sobre desenvolvimento sustentável. Então, dentro dessa área de desenvolvimento sustentável, nós temos novos equipamentos que podem ser desenvolvidos, inovações para auxiliar esse trabalho feito na Amazônia, além de que linhas específicas para desenvolvimento em bioeconomia para aquela região. Sobre a parte de comunicações, é importante que nós ressaltarmos a parte de satélite. Nós temos um satélite cobrindo o território nacional com o GESAC, então ali também para regiões que não vão ser próximas do backbone das fibras ópticas, a gente pode atuar com a parte de cobertura satélite. Sobre fibra óptica, nós temos um projeto que é o MCT Conecta Brasil, que ele tem 3 partes, uma é Nordeste conectado, Norte conectado e o Centro-Oeste conectado. No Nordeste são 77 cidades e já está em andamento esse projeto. No Norte nós já começamos a mapear os rios, então vão ser 10 mil quilômetros de fibra óptica espalhados pelos rios, o que vai conectar a maior parte das cidades ribeirinhas. Então isso vai auxiliar também e muito o desenvolvimento da região e o monitoramento da região ali em loco. E outras coisas que em coordenação com esse projeto nós podemos cooperar dentro da ciência, da tecnologia, inovações e comunicações. Obrigado. O ministro André da Justiça e Segurança Pública vai completar alguns dados aí para senhoras e senhores. Obrigado, vice-presidente, senhores jornalistas. Apenas alguns registros no que toca ao Ministério da Justiça. Na colaboração com a operação, essa grande operação, algumas operações específicas estão sendo adotadas com a participação efetiva tanto da Polícia Federal como da Polícia Rodoviária Federal e da Força Nacional de Segurança. É um efetivo de 270 homens, 90 da PF, 90 da PRF e 90 da Força Nacional de Segurança. E 3 aspectos a serem considerados nesse trabalho conjunto. Em primeiro lugar, a Operação Inimigos da Tora, na data de hoje, que se destina à desarticulação de uma organização criminosa de exploração de madeira ilegal na Floresta Nacional do Jacundá. Também hoje a Operação Locking Down the Hole, no que tange a exploração ilegal de minério, manganês. E ainda, desde o dia 4 de maio, a Polícia Rodoviária Federal vem atuando já na prevenção e repressão de condutas criminais relacionadas a crimes ambientais e fez, nos estados do Amazonas, Rondônia e Mato Grosso, a apreensão, através de 28 ocorrências policiais, de 936 metros cúbicos de madeira ilegal. São essas, em linhas gerais, as contribuições do Ministério da Justiça na Operação Verde Brasil 2 até o momento. Obrigado, ministro. Está encerrada a entrevista coletiva. Agradecemos a participação dos veículos com os jornalistas aqui presentes. Bom, agradeço aí a todos. A nossa equipe de comunicação social estará mantendo a todos informados a respeito do andamento das operações. Se por acaso nós tivermos oportunidade de ir a alguma área de operações, eu vou escolher alguns dos meus amigos aí para fazer uma trilha na selva comigo. Viu, Gustavo? Você é o primeiro, pô. Muito obrigado, gente. Se você apoia Jair Bolsonaro, curta este vídeo. Manifeste a sua opinião e compartilhe para que a vontade do povo brasileiro seja conhecida. Inscreva-se no canal para ter acesso gratuito ao nosso conteúdo. Uma produção Folha Política.